Não abaixe a cabeça, menino. Mesmo quando tudo mandar você se curvar. Mãe, ele está olhando, sussurrou Iriane, apertando a barra do vestido gasto. Então olhe para o chão e pense em outra coisa, respondeu Malena, sem mover os lábios, enquanto esfregava o piso de pedra do pátio interno. O sol da manhã já aquecia as muralhas da casa de Velgrã, e o cheiro de pão recém-assado misturava-se ao de ferro e poeira. Para quem observava de fora, era apenas mais um dia comum no ducado de Ravênia Sul. Mas para Malena, cada dia era um cálculo silencioso de sobrevivência. No alto da varanda, um homem parou. Aquela mulher, disse ele em tom baixo. Qual delas, senhor? Perguntou o intendente. A que está com a criança. O intendente estreitou os olhos. Escrava da ala de serviço, chegou a 6 anos. Discreta, não dá problemas. O homem assentiu, apoiando as mãos na balaustrada. Vestia roupas simples demais para quem observava tudo com tanta atenção. Um disfarce cuidadoso. Ela fala pouco, comentou ele. As que aprenderam a sofrer falam pouco, respondeu o intendente, sem perceber o peso da frase. No pátio, Iriane puxou o braço da mãe. Mãe, estou com fome, eu sei. Aguente só mais um pouco. Você disse isso ontem. Malena respirou fundo. Ontem eu também disse que ia dar um jeito, e dei. Como? Guardando um pedaço de pão que não era meu. Isso é errado? Ela olhou ao redor antes de responder. Errado é deixar um filho passar fome quando se pode evitar. Iriane sorriu pequeno, mas logo franziu o rosto. Se eles descobrirem, eles não vão, interrompeu Malena. E se descobrirem, eu assumo. Não quero que apanhem você. Eu também não quero, disse ela tocando o rosto do menino. Mas tem coisas que doem menos que ver você fraco. Do alto, o homem inclinou-se levemente. Quantos anos tem o garoto? 8, respondeu o intendente. Inteligente demais para o lugar onde nasceu. Ninguém nasce no lugar errado, murmurou o homem. O intendente riu, sem humor. Alguns nascem sem escolha alguma. O homem não respondeu. Mais tarde, na cozinha, Malena dividia o pão escondida atrás dos barris. Mastigue devagar, alertou. Se engolir rápido, passa mal. Você comeu? Depois. Você sempre diz depois. Ela sorriu. Porque mães comem depois mesmo. Um passo ecoou no corredor. Malena escondeu o pão restante sob o avental e puxou o filho para perto. O que está acontecendo aqui? Perguntou uma voz masculina. Ela ergueu os olhos devagar. O homem do pátio estava ali, agora sem disfarçar tanto o interesse. Nada, senhor, respondeu firme. Seu nome, Malena. E o dele? Iriane. O homem ajoelhou-se, ficando à altura do menino. Você gosta de pão? Iriane hesitou, olhando para a mãe. Ele gosta, respondeu Malena. Como qualquer criança. O homem assentiu. Qualquer criança deveria gostar e deveria ter. Silêncio. Você sabe quem eu sou? Perguntou ele. Malena engoliu seco. Sei que não deveria estar aqui falando comigo. Ele sorriu de leve. Isso é verdade. Levantou-se. Continue com seu trabalho, Malena. Quando saiu, Iriane sussurrou. Mãe, ele é importante, não é? Muito, respondeu ela. Ele vai nos punir? Malena pensou antes de responder. Não hoje. No alto da escada, longe dali, o homem retirou o capuz simples e deixou que o vento tocasse seu rosto cansado. Encontre tudo sobre ela, ordenou ao intendente, sem que perceba. Por que, excelência? Ele demorou a responder. Porque alguém que arrisca tudo por um filho já perdeu demais para ser ignorada. E naquele instante, sem saber, Malena havia sido vista não como escrava, mas como mãe. Malena, você está distraída, disse Rúbia, empurrando-lhe um balde. Derramou água no chão todo. Desculpa, respondeu Malena, apanhando o pano. Dormi pouco. Dormimos pouco desde que nascemos aqui, comentou Rúbia. Mas você está diferente. Diferente como? Rúbia baixou a voz. Como quem foi notada. Malena congelou por um instante. Não diga isso. Eu vi o homem ontem, insistiu Rúbia. Ele não olhava como os outros olham. Como quem conta coisas. Ele observava como quem tenta entender. Malena respirou fundo. Entender o quê? Pessoas, respondeu Rúbia. E isso nunca é bom para nós. Do outro lado do pátio, Iriane carregava pequenas caixas de madeira. Devagar, menino,
alertou o capataz. Não é brinquedo. Sim, senhor. O capataz afastou-se e Iriane correu até a mãe. Mãe, o senhor de ontem voltou. Onde? Está falando com o cozinheiro-chefe. Malena sentiu o estômago apertar. Fique perto de mim hoje. Eu sempre fico. Hoje, mais. No salão lateral, o homem observava novamente, agora sem capuz, mas ainda vestindo roupas comuns. Ela sabe que você é quem é? Perguntou o cozinheiro. Não, respondeu ele, e não deve saber. Estranho um duque se esconder na própria casa. Estranho é precisar se esconder para ver a verdade. O cozinheiro deu de ombros. Escravos são todos iguais. O homem virou-se lentamente. Não são. Silêncio constrangedor. Mais tarde, Malena foi chamada. Você, disse um guarda. Venha cá. Iriane segurou sua mão. Fique, murmurou ela ao menino. Mas, fique. O guarda conduziu Malena até uma sala simples. O homem estava sentado. Sente-se, disse ele. Ela obedeceu, rígida. Você sabe por que está aqui? Não, senhor. Ontem você escondeu pão. O coração de Malena disparou. Eu... Não se explique ainda, interrompeu ele. Quero ouvir a verdade depois. Ela respirou fundo. Meu filho estava com fome. Só isso? Isso é tudo. O homem cruzou as mãos. Você sabe o que acontece com quem rouba? Sei. E mesmo assim fez. Sim, por quê? Porque ele é meu filho. Silêncio novamente. Você trabalhava onde antes de vir para cá? Perguntou ele. Na lavoura do norte. E o pai dele? Malena desviou o olhar. Morreu. Como? Trabalhando demais para ganhar quase nada. O homem fechou os olhos por um instante. Você não pediu nada ontem, disse ele. Só fez. Pedir não adianta, respondeu Malena. Fazer às vezes salva. Ele abriu os olhos e sorriu de leve. Você fala como alguém que aprendeu sozinha. Aprendi observando. Observando quem? Quem tinha poder, respondeu ela, e quem sofria com ele. O homem levantou-se. Seu filho sabe ler? Um pouco. Quem ensinou? Eu. Onde aprendeu? Estava indo vendo letras nos sacos, perguntando escondido. E se eu dissesse que ele poderia aprender mais? Malena levantou a cabeça. A que custo? Nenhum que você não esteja disposta a pagar. Ela franziu o senho. Isso soa perigoso. Tudo aqui é, respondeu ele. Mas nem tudo precisa ser injusto. Um guarda abriu a porta. Senhor, estão chamando. Já vou. Ele voltou-se para Malena. Volte ao trabalho. Hoje não haverá punição. E amanhã? Amanhã, veremos. Quando ela saiu, encontrou Iriane esperando. Mãe, estou aqui. Ele fez alguma coisa? Não. Ele vai fazer? Ainda não. Você confia nele? Malena pensou. Não se confia em quem pode nos destruir. Então por que você falou tanto? Ela ajoelhou-se. Porque às vezes falar é a única coisa que nos resta. No corredor oposto, o homem caminhava com o intendente. Ela é perigosa, disse o intendente. Inteligente demais. Não, respondeu o duque. O sistema é perigoso. Ela só sobrevive nele. E o menino? O menino pode ser outra coisa. Isso muda tudo. O homem parou. Não. Isso lembra tudo o que esquecemos. E naquele dia, enquanto Malena lavava o chão, sentia algo novo. Não esperança, mas a inquietação de quem sabe que foi vista de verdade. Mãe, ele mandou me chamar de novo, disse Iriane, chegando ofegante. Malena parou de esfregar o pano. Quem? O senhor. O mesmo. Ela fechou os olhos por um instante. O que ele quer agora? Não sei. Disse só meu nome. Vá devagar. E não diga nada que eu não tenha ensinado. Como o quê? Como confiar rápido demais. Iriane assentiu, tentando parecer corajoso. Na sala pequena, o homem estava de pé, olhando pela janela. Você veio, disse ele sem virar. O senhor mandou. Mandei. Virou-se devagar. Você gosta daqui? Iriane pensou. Gosto da minha mãe. O homem sorriu de canto. Resposta honesta. O senhor gosta daqui? Nem sempre. Então por que fica? O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Porque alguém precisa ficar. Minha mãe diz isso quando está cansada. Ele se aproximou um pouco. Sua mãe é sábia. Ela diz que é só teimosa. Às vezes é a mesma coisa. Um criado entrou com 2 copos de leite. Pode beber,
disse o homem. Iriane olhou desconfiado. Posso levar um para minha mãe? O homem fez um gesto afirmativo. Claro, obrigado. Quando Iriane saiu, encontrou Malena esperando no corredor. O que ele falou? Perguntou se eu gostava daqui. E você? Disse que gosto de você. Ela sorriu, mas logo ficou séria. Ele te deu isso? Leite. Bebeu? Não. Esperei. Ela respirou aliviada. Fez bem. Mais tarde, no refeitório, Rúbia cochichou. Estão dizendo coisas. O quê? Que o Duque anda disfarçado pelos corredores. Malena engoliu seco. E? Que está interessado em histórias de escravos. Histórias não enchem barriga. Mas incomodam consciências, respondeu Rúbia. E isso assusta. No fim do dia, Malena foi chamada novamente. Não vou, disse ela ao guarda. Ordens. Então meu filho vem comigo. O guarda hesitou, mas concordou. Na sala, o homem os esperava. Sente-se, disse ele, apontando para ambos. Prefiro ficar em pé, respondeu Malena. Como quiser. Ele olhou para Iriane. Você contou algo à sua mãe? Tudo. Fez bem. Por que nos chama tanto? Perguntou Malena direta. Porque estou cansado de não chamar. Ela cruzou os braços. Isso não explica nada. Explica o suficiente para quem viveu calado. O senhor não vive calado. Viveu, respondeu ele, antes de ser duque. Ela o encarou. Então o senhor sabe como é não ter escolha. Sei como é perder escolhas. Silêncio. O que o senhor quer de nós? Insistiu Malena. Quero oferecer algo ao seu filho. Já disse que não aceitamos favores. Não é favor, é oportunidade. Para quem? Para ele. E talvez para mim. Isso soa egoísta. É, admitiu ele. Quero provar que posso ser melhor do que me ensinaram. Malena respirou fundo. E se isso custar algo que não podemos pagar? Não vou tirar nada de vocês, respondeu ele. Só acrescentar. Nada vem sem preço. Concordo. Ele se abaixou, ficando à altura de Iriane. Você gostaria de aprender a ler direito? Livros de verdade? Iriane olhou para a mãe. Isso muda quem a gente é? Perguntou. O homem sorriu surpreso. Muda o que podemos ser. Eu gosto de quem sou. E pode gostar ainda mais. Malena fechou os olhos por um instante. Onde ele aprenderia? Em uma ala reservada, com outros poucos. Outros escravos? Não. Filhos de funcionários, órfãos, gente esquecida. E depois? Depois, ninguém sabe. Ela abriu os olhos. O senhor promete que não vai usá-lo contra nós? O homem hesitou. Prometo tentar não usar ninguém. Ela se aproximou do filho e colocou a mão em seu ombro. Você quer? Iriane pensou. Quero aprender, mas não quero ir embora de você. Não vai. Promete? Prometo. O homem assentiu. Ele ficará com você. Então eu aceito, disse Malena, mas com uma condição. Qual? Se um dia isso virar perigo, eu tiro meu filho, mesmo que o senhor não goste. Ele sorriu, sério, justo. Quando saíram, Iriane perguntou. Mãe, você confia nele agora? Ela apertou sua mão. Ainda não. Então por que aceitou? Porque às vezes a coragem não é confiar, é arriscar mesmo com medo. No alto da escada, o duque observou os dois se afastarem. Que não me torne aquilo que prometi não ser, murmurou. E pela primeira vez em anos sentiu o peso real de cada decisão. Mãe, hoje eu aprendi uma palavra nova, disse Iriane, ainda antes de terminar o prato. Qual? Perguntou Malena, sentando-se ao lado dele no canto da cozinha. Direito. Ela ergueu a sobrancelha. E o que disseram que isso significa? Que é algo que todo mundo deveria ter, mas nem todo mundo tem. Malena soltou um riso curto. Quem ensinou isso? O Sr. Alben. Ele fala devagar como se tivesse medo de errar. Medo de quê? De ensinar errado, eu acho. Rúbia aproximou-se, fingindo organizar panos. Então é verdade, cochichou. O menino está estudando. Baixe a voz, respondeu Malena. Isso não é perigoso? Tudo é. O Duque sabe. Malena olhou em volta antes de responder. Ele é quem permitiu. Rúbia ficou em silêncio por alguns segundos. Cuidado, disse por fim. Quando os grandes mudam de ideia, os pequenos pagam o preço. Na sala de estudos improvisada, Iriane copiava letras. Você segura o lápis como quem segura uma faca,
observou Alben. É porque aqui tudo corta, respondeu o menino. O professor sorriu triste. Nem tudo precisa cortar. Mas corta, sim, concordou Alben. Mas aprender a ler ajuda a escolher onde tocar. Mais tarde, no corredor, Malena cruzou com o Duque. Ele chegou cansado hoje, comentou ela sem pensar. O estudo cansa, respondeu ele. Não mais que a fome. Ele assentiu. Ele está indo bem. Ele sempre foi, disse Malena. Só ninguém via. Eu vejo agora. Isso não muda o passado. Não, concordou ele. Mas muda o futuro. Ela parou. O senhor fala como se tivesse certeza de que ele terá um. Não tem? Aqui ninguém tem certeza de nada. Silêncio entre os dois. Estão comentando, disse Malena. Sobre ele. Comentários sempre existiram. Agora tem nome. O meu, o dele. O menino que o Duque favorece. Ele fechou o semblante. Isso é um problema. Para nós sempre é. Vou falar com o intendente. Não adianta, respondeu Malena. Quando as pessoas sentem inveja, não escutam ordens. Ele suspirou. Quer que eu pare? Ela o encarou surpresa. Não. Pensei que pediria. Pedir para voltar atrás seria dizer ao meu filho que aprender foi um erro. Não foi, disse ele rapidamente. Então siga em frente, concluiu ela. Mas esteja atento. Naquela noite, Iriane acordou assustado. Mãe. O que foi? Sonhei que me levavam embora. Ela o puxou para perto. Ninguém vai te levar. Promete? Prometo. Mesmo se o Duque mandar, ela hesitou por um segundo, mesmo assim. No dia seguinte, o capataz chamou Malena. Estão dizendo que você anda se achando melhor. Quem diz isso não me conhece, respondeu ela. Dizem que seu filho não é mais como os outros. Ele nunca foi, disse Malena. Só agora perceberam. O capataz estreitou os olhos. Isso pode trazer problemas. Sempre trouxe. Não me provoque. Não estou, respondeu ela. Só estou cansada de fingir que somos menos. O homem se afastou, irritado. Na aula, Iriane levantou a mão. Professor, posso ler em voz alta? Alben hesitou, depois assentiu. O menino começou tropeçando nas palavras, mas insistindo. Do corredor, o Duque ouviu. Parou. Escutou. Cada sílaba parecia pesar mais do que deveria. Ele tem voz, murmurou. O intendente aproximou-se. Isso está indo longe demais. Está indo exatamente onde deveria, respondeu o Duque. O conselho não vai gostar. O conselho nunca gostou de nada que não controlasse. E se exigirem que pare? O Duque ficou em silêncio por alguns segundos. Então vou ter que escolher. Entre o quê? Entre manter a ordem ou fazer o que é certo. No pátio, Malena observava o filho ler para Rúbia. Ele fala bonito, disse a amiga. Ele sempre falou, respondeu Malena. Só faltava quem escutasse. E agora? Agora é quando começa a parte difícil. Qual? Proteger aquilo que começou a crescer. Rúbia suspirou. Você tem coragem. Malena olhou para o filho. Não, eu tenho motivo. E enquanto o sol se punha sobre as muralhas, todos ali sentiam. Algo havia mudado. Não o suficiente para ser seguro, mas demais para ser ignorado. Mãe, hoje ninguém quis sentar perto de mim, disse Iriane, empurrando o prato quase intacto. O que aconteceu? Perguntou Malena, tentando manter a voz calma. Eles ficaram me olhando, como se eu tivesse feito algo errado. Você fez? Só li. Malena apertou os lábios. Ler não é errado. Eu sei, respondeu o menino. Mas parece que para eles é. No pátio, dois homens conversavam em voz baixa. O Duque está passando dos limites. Sempre passa quando se acha justo. Isso vai cair sobre alguém menor. Sempre cai. Malena sentiu os olhares enquanto atravessava o espaço. Rúbia aproximou-se mais tarde. Estão falando de você, alertou. Sempre falaram. Não assim. Como assim? Dizem que você anda enchendo a cabeça do menino com ideias perigosas. Ideias como comer, aprender e existir? Exatamente essas, respondeu Rúbia séria. Para eles, isso é demais. Na sala de estudos, Alben parecia nervoso. Hoje vamos encerrar mais cedo, disse ele. Por quê? Perguntou Iriane.
Porque às vezes é preciso parar antes que mandem parar por nós. Você vai embora? Perguntou o menino. Ainda não, respondeu Alben sorrindo fraco. Mas fique atento. No corredor, o Duque discutia com o intendente. O conselho quer respostas, dizia o homem. Dizem que você está criando exceções. Estou criando possibilidades. Para quem não deveria tê-las? Quem decide isso? A tradição. A tradição errou antes, rebateu o Duque, e continua errando. Eles ameaçam retirar o apoio. Apoio comprado com silêncio não é apoio. O intendente suspirou. Você vai longe demais por uma criança. Não, respondeu o Duque. Vou longe demais porque ninguém foi quando eu precisei. Naquela noite, Malena ouviu passos do lado de fora do quarto. Mãe, sussurrou Iriane. Estou aqui. Batidas na porta. Malena, disse a voz do capataz. Abra, ela abriu. Seu filho não irá às aulas amanhã. Por quê? Ordem superior. De quem? Não importa. Importa para mim. Não discuta. Vou discutir tudo que envolva meu filho. O capataz aproximou-se. Você está esquecendo seu lugar. Malena respirou fundo. Eu sei exatamente onde estou, então obedeça. Não. O homem hesitou, surpreso. Você vai se arrepender. Já me arrependi de coisas piores, respondeu ela. O capataz se afastou. Iriane tremia. Mãe, eu fiz algo errado? Ela ajoelhou-se diante dele. Não. O errado às vezes é só não aceitar o lugar que querem nos dar. Eles vão me machucar? Não enquanto eu respirar. No dia seguinte, o Duque foi informado. Tiraram o menino da aula, disse o intendente. Quem autorizou? O conselho. O Duque fechou os olhos. Prepare uma reunião. Eles não vão ceder. Então não será uma conversa. No pátio, Malena segurava a mão do filho. Se acontecer alguma coisa, disse ela, você corre para a cozinha, entendeu? E você? Eu resolvo. Como? Ela sorriu triste. Falando. Sempre falo. O Duque desceu as escadas, visivelmente sério. Onde está o menino? Perguntou. Aqui, respondeu Malena, puxando Iriane para a frente. Ele não deveria estar aqui. Ele nunca deveria ter sido impedido de aprender, respondeu ela. O pátio ficou em silêncio. Você está desafiando o conselho, disse um dos homens. Estou lembrando vocês, respondeu o Duque, de que governar não é manter pessoas pequenas. Isso vai trazer instabilidade. A injustiça já trouxe, retrucou Malena sem perceber que falava alto demais. Todos olharam para ela. Continue, disse o Duque. Ela engoliu seco. Meu filho não quer poder. Quer futuro. Escravos não têm futuro, disse um conselheiro. Então parem de chamá-los de pessoas, respondeu Malena. Pelo menos sejam honestos. Silêncio pesado. Iriane apertou a mão da mãe. Eu só quero aprender, disse ele com voz baixa. O Duque respirou fundo. Ele vai continuar. Isso é um erro, disseram. Talvez, respondeu o Duque, mas é um erro que eu assumo. Quando todos se dispersaram, Malena olhou para o Duque. O senhor comprou uma guerra? Não, respondeu ele. Só parei de fingir que ela não existia. Naquela noite, mãe e filho se abraçaram por mais tempo. Mãe, mesmo com medo, valeu a pena? Ela beijou a testa dele. Sempre vale quando é por você. E longe dali, decisões começavam a ser tomadas que mudariam destinos, mesmo que ainda ninguém tivesse coragem de admitir. Mãe, hoje ninguém falou comigo, disse Iriane, chutando uma pedrinha no caminho. Às vezes, o silêncio é mais fácil para quem não quer pensar, respondeu Malena. Eles acham que eu sou diferente. Você é. Isso é ruim? Malena parou e se abaixou para ficar à altura do filho. Só é ruim quando usam isso para machucar. E vão usar? Alguns vão tentar. No pátio interno, os murmúrios eram mais densos. O Duque perdeu o controle. Está se deixando levar por sentimentalismo. Por uma escrava. Pelo filho dela. Pior ainda. O Duque caminhava entre eles como se não escutasse, mas escutava tudo. Preparem a sala menor, ordenou. Quero falar com o conselho esta noite. Vai insistir nisso? Perguntou o intendente. Vou encerrar. Como? Com escolhas claras. Na cozinha, Rúbia puxou Malena para perto. Ouvi dizer que querem afastar você. Para onde? Para longe dele. Isso não resolve nada. Para eles resolve. E você?
Eu tenho medo, admitiu Rúbia, mas também tenho orgulho. Malena sorriu fraco. Orgulho não protege ninguém, mas lembra quem a gente é. Naquela tarde, um guarda apareceu. Malena, o Duque quer falar com você. Sozinha? Com seu filho também. Iriane apertou a mão da mãe. Vamos, disse ela. Na sala menor, o Duque estava em pé, olhando documentos. Feche a porta, disse ele ao guarda. O silêncio se espalhou. Eu não vou rodear, começou o Duque. O conselho quer que vocês saiam da casa. Iriane prendeu a respiração. Para onde? Perguntou Malena. Para uma vila próxima. Trabalho simples. Vida discreta. Exílio, respondeu ela. Proteção, corrigiu ele. Para quem? Para vocês. E para o senhor. O Duque não negou. Não posso protegê-los aqui para sempre. Nunca pedi para sempre, disse Malena. Só pedi justiça agora. Justiça tem limites quando se governa, não quando se é humano. Ele suspirou. Seu filho já despertou atenção demais. Ele só aprendeu a ler. Exatamente. Iriane falou, tímido. Eu posso parar. Malena virou-se rápido. Não diga isso. Mas se for mais fácil, nada que te apague é fácil, respondeu ela. O Duque observava em silêncio. Ele não precisa parar, disse por fim. Precisa continuar em outro lugar. Onde ele não será visto, completou Malena. Onde ele poderá crescer? Sem a mãe? Perguntou ela. Com você. Ela hesitou. E depois? Depois, talvez eu possa mudar mais coisas. Talvez não é suficiente. É tudo o que tenho agora. Silêncio pesado. Se formos, disse Malena, nunca mais voltamos. Provavelmente. E se ficarmos, vocês se tornam alvo. Iriane apertou a camisa da mãe. Mãe, eu não quero que briguem por mim. Ela o abraçou. Ninguém está brigando. Estamos escolhendo. Eu gosto de aprender, disse ele ao Duque. Mas gosto mais da minha mãe viva. O Duque fechou os olhos por um instante. Você é mais sábio do que imagina. Foi ela quem me ensinou. Malena respirou fundo. Se formos, o senhor promete algo? O quê? Que isso não será esquecido. Que não foi em vão. Prometo lembrar, disse o Duque. Não basta. Prometo tentar mudar, corrigiu ele. Ela assentiu devagar. Então iremos. Mãe, começou Iriane. Não é uma fuga, disse ela. É um passo para frente, mesmo parecendo para trás. O Duque entregou um pequeno saco de couro. Há dinheiro, cartas de recomendação e livros. Livros? Perguntou Iriane com os olhos brilhando. Sim, Malena segurou o saco. O senhor vai se arrepender. Já estou arrependido de ter demorado, respondeu ele. Naquela noite, Malena arrumou poucas coisas. Só isso? Perguntou Iriane. O que importa a gente leva aqui, disse ela tocando o peito. Eu queria me despedir. Algumas despedidas doem mais do que ajudam. E se eu esquecer? Você não vai, respondeu ela. O que a gente aprende de verdade não some. Antes do amanhecer, eles saíram pelos fundos. O Duque observava de longe. O intendente aproximou-se. Você perdeu, disse ele. Não, respondeu o Duque. Eu plantei algo. Algo que você talvez nunca veja. As melhores coisas são assim. Quando mãe e filho cruzaram o último portão, Iriane olhou para trás. Mãe, você acha que um dia posso voltar? Ela apertou sua mão. Talvez não aqui. Então onde? Ela sorriu. Onde ninguém precise pedir permissão para ser quem é. E enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, não havia triunfo nem derrota. Apenas a certeza silenciosa de que escolheram permanecer inteiros. O vento era mais frio fora das muralhas. Mãe, minhas pernas estão doendo, reclamou Iriane, apertando o casaco emprestado contra o corpo. Eu sei, disse Malena. Quer parar um pouco? Se parar, eu não ando mais. Então vamos devagar, sem parar. Ele riu, cansado. Isso não faz sentido. Faz sim. É o jeito das mães. Quando o sol subiu, eles viram a pequena vila de Rinhalta, com telhados baixos e fumaça saindo das chaminés. É aqui? Perguntou Iriane. É, respondeu Malena, sem entusiasmo. Parece... pequeno. Pequeno pode ser seguro. Seguro é feliz? Malena pensou. Seguro é começo. Na porta de uma casa simples, uma mulher de cabelo preso e olhos atentos os recebeu. Você é Malena? Perguntou ela. Sou. Eu sou Dávora.
O Duque mandou carta. Malena observou o ambiente. E... a carta manda o quê? Dávora abriu um sorriso discreto. Manda eu não fazer perguntas que machuquem. Então não faça. Combinado. Iriane olhou para dentro. Tem cheiro de sopa. Dávora riu. Tem sopa. E tem pão. Pão de verdade. Iriane olhou para a mãe, como pedindo permissão. Vá, disse Malena. Mas devagar. Enquanto o menino comia, Malena conversou com Dávora ao lado do fogão. Você trabalha para ele? Perguntou Malena. Eu trabalho para a vila, respondeu Dávora. Ele só ajudou a abrir uma escola aqui. E uma enfermaria. Por quê? Dávora mexeu a panela. Dizem que ele cansou. Cansou de quê? De ser duque só no título, respondeu ela. Quer ser... alguém. Malena soltou um riso curto. Alguém com poder não sabe o que é alguém. Talvez esteja aprendendo. Iriane levantou a cabeça. Escola. Dávora apontou pela janela. Ali. Amanhã você pode ir. Amanhã? Ele arregalou os olhos. Eu posso mesmo? Malena encostou a mão no ombro dele. Pode. E você vai ficar comigo? Vou. Mesmo trabalhando? Mesmo assim. Promete? Prometo, repetiu ela. E desta vez sentiu que era uma promessa com chão. No dia seguinte, a escola era uma sala ampla com bancos irregulares e uma lousa escura. O professor, um homem magro de bigode curto, cumprimentou. Bom dia. Seu nome? Iriane. Sabe ler? Um pouco. Quer ler muito? Iriane olhou para a mãe na porta. Quero. Então sente. No intervalo, uma menina aproximou-se. Você é o menino que veio da casa de Velgran? Iriane hesitou. Sou. Lá tem mesmo correntes? Ele engoliu seco. Tem. A menina ficou séria. Eu me chamo Selmira. Aqui não tem. Iriane pareceu não acreditar. Não tem? Só se você prender seu coração em algum medo, disse Selmira como se falasse de algo simples. Malena observava de longe, surpresa com a leveza da criança. Na vila, Malena começou a trabalhar na enfermaria, lavando panos e ajudando com curativos. Numa tarde, Dávora a viu olhando pela janela. Você sente falta? Perguntou. De quê? Da casa grande, do que conhecia. Malena respondeu sem pensar. Eu sinto falta de não ter medo. Dávora assentiu. O medo demora para desapegar. E o Duque? Perguntou Malena baixando a voz. Ele vai... esquecer? Dávora secou as mãos. Não sei se ele sabe esquecer. Alguns dias depois, um mensageiro chegou com uma carta. Dávora entregou. É para você. Malena segurou o papel como se fosse pesado demais. Eu não... começou ela. Eu leio, disse Dávora gentil. Malena assentiu. Dávora abriu e leu em voz alta. Malena, sei que pedi silêncio e dei distância. Fiz isso para protegê-los, mas também para me proteger. A verdade é que eu nunca tinha visto uma mãe lutar sem pedir nada em troca. Isso me mudou. A escola de Rinhalta é a primeira de outras. Não prometo vitórias rápidas, mas prometo que a porta que seu filho abriu com palavras não será fechada com força. Se um dia vocês quiserem voltar não para servirem, mas para visitarem como livres, eu estarei aguardando. Duque Alaric. Iriane, que escutava da porta, correu. Livres? Perguntou ele ofegante. Ele escreveu, livres? Malena levou a mão à boca emocionada. Escreveu. Então, isso é real? Ela ajoelhou-se e abraçou o filho. É. Mãe, eu posso escrever uma carta para ele? Ela riu entre lágrimas. Pode. Eu vou dizer obrigado. Diga também, Malena pensou, diga que a gente não precisa de pena, precisa de mudança. Eu vou escrever isso. À noite, sentados à mesa, Iriane escrevia devagar e Malena corrigia com carinho. Senhor Duque, ele murmurava, eu aprendi que direito é coisa que se faz, não só que se fala. Muito bem, disse Malena. Minha mãe salvou eu, Malena sorriu. Salvou a mim. Salvou a mim, repetiu ele. E você também salvou ela, acrescentou Malena. Iriane parou. Como? Me lembrando por que eu não podia desistir. Ele pensou, sério. Então, a gente se salvou junto. Malena beijou a testa dele. Exatamente. Do lado de fora, o vento continuava frio, mas a casa estava quente. E não era só pela sopa.
Era porque, pela primeira vez, Malena e Iriane não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam vivendo. Mãe, hoje eu li sem errar, disse Iriane, segurando o caderno contra o peito. Leu o quê? Perguntou Malena, mexendo a panela. Tudo. Ela parou e o encarou. Tudo o quê? Todas as palavras da página. Malena sorriu, mas não disse nada de imediato. E como se sentiu? Iriane pensou. Como se eu coubesse nelas. Ela desligou o fogo. Isso é importante. Por quê? Porque ninguém deveria sentir que é maior ou menor que as palavras que usa. Ele assentiu, sem entender totalmente, mas guardando aquilo. Mais tarde, sentaram-se do lado de fora, observando a vila em silêncio. Mãe, chamou ele, diga, você acha que as pessoas da Casa Grande mudaram? Malena pensou antes de responder. Algumas talvez, outras não. Então por que valeu a pena? Ela virou-se para ele. Porque nós mudamos. Eu mudei. Mudou, respondeu ela. Mas sem deixar de ser você. Eu ainda fico com medo às vezes. Eu também. Mesmo agora, principalmente agora. Ele franziu a testa. Por quê? Porque quando a gente tem algo bom, passa a ter algo a perder. Isso é ruim? Não, disse Malena. Isso é humano. O sino da vila tocou ao longe. Amanhã tem aula, lembrou Iriane. Eu sei. Você vai comigo? Vou te deixar na porta. E depois? Depois vou trabalhar. E no fim do dia? Ela sorriu. No fim do dia eu volto. Ele respirou aliviado. Promete? Prometo. Houve uma pausa confortável. Henri, se um dia eu puder escolher, disse ele com cuidado, eu quero ajudar pessoas. Que tipo de pessoas? As que ninguém escuta. Malena sentiu o peito apertar. Então você já entendeu tudo. Tudo o quê? O que aprender não é sobre subir, é sobre alcançar. Ele sorriu orgulhoso. Você me ensinou isso. Não, corrigiu ela. Eu só caminhei ao seu lado. Naquela noite, Malena acordou com um barulho leve. Iriane estava sentado à mesa. O que faz acordado? Escrevendo. Sobre o quê? Sobre você. Ela se aproximou. O que está escrevendo? Ele leu em voz baixa. Minha mãe me ensinou que coragem não é brigar, é ficar. Que liberdade começa quando alguém olha para você e não desvia. Malena engoliu em seco. Isso é bonito? É verdade. Ela passou a mão no cabelo dele. Um dia você vai escrever coisas que eu não vou entender. Mas você vai estar lá? Sempre, respondeu ela. Ele voltou a escrever. Mãe? Sim? Se alguém perguntar quem me salvou, posso dizer seu nome? Ela pensou por um instante. Diga que foi o amor. Mas o amor tem nome. Tem, concordou ela. Mas não precisa ser lembrado. Só vivido. Iriane fechou o caderno. Então vamos dormir. Vamos. Deitaram-se. Do lado de fora, a vila estava quieta. Não perfeita, não rica, mas viva. E naquela simplicidade, Malena percebeu. Ela não havia perdido nada. Ela havia ganhado o direito de ficar. E isso, silenciosamente, era tudo.